Olá, meu nome é Bruna e no vídeo de hoje vamos apresentar sobre o tema do bloco 6, parâmetros de custos. O tópico de hoje é custo de OAC, ou bueiros. Então, com o nosso cenário já aberto, a partir da nossa barra de ferramentas do menu superior, a gente vai clicar nos parâmetros de custos. Já aprendemos, dentro deste bloco, alguns custos de terraplanagem, custos de pavimento ou superestrutura, e na última aula aprendemos sobre os custos de pontes, túneis e paredes de contenção. Hoje vamos verificar como a gente faz a inserção de alguns custos referentes aos bueiros. Os bueiros são classificados por 3 prioridades. Então seriam os números de linhas, eles podem ser simples, duplos ou triplos, a forma da nossa seção, em que a gente tem o circular e o celular, e o tipo de material, que seria o nosso material de concreto armado ou concreto pré-moldado. A gente tem várias terminologias em que entram o BSTC, BTC, BTTC, BSCC, BDC, enfim, diversos outros tipos de bueiros. Aqui, então, a gente inseriria a nossa terminologia referente ao bueiro em que a gente está inserindo dentro do quanto. Então, vamos supor que aqui seja um bueiro simples celular de 1.2. Logo após, a gente vai fazer a inserção do custo por metro do corpo desse bueiro. Então, a gente vai lá no nosso ciclo e vai pegar o custo por metro do bueiro simples tubular de concreto. Logo depois, a gente vai inserir também o custo da boca desse bueiro, ou seja, do portal desse bueiro. Então, aqui a gente vai inserir o custo fixo dessa boca de bueiro. E, logo em seguida, o diâmetro, que no nosso caso é 1.2. Por último, a gente insere também recobrimento mínimo em metros da nossa boca do bueiro. Então, de forma bem simples, essas são as características que a gente vai inserir nos parâmetros de custos. O interessante é que aqui a gente pode fazer uma biblioteca com todos os tipos de bueiros que a gente tem, por exemplo, no Cicro, ou com todos os bueiros que vão ser cadastrados dentro desse projeto. Ok, mas como a gente faz para associar esses custos aos nossos parâmetros? É importante citar que todos os custos referentes a OACs precisam ser inseridos em shapes, cadastros. A gente precisa associar para que o quanto entenda que ao transpor determinado TALVEG está representando, na verdade, um BSTC de 1.2. Mas como a gente faz isso dentro do quanto? Hoje, para estudos de traçados, em uma fase já de refinamento, a gente adotou uma metodologia, um auxílio do ArcGIS, em que a gente faz uma estimativa da área de bacia para cada dispositivo de obra de arte corrente e obtém, assim, a quantidade de pixel de MDT, que acumula no TALVEG ao decorrer da necessidade de construção dessas OACs. Então, praticamente fica conforme essa tabelinha aqui. A gente delimita o pixel a partir do MDT e atribui esse pixel a um tipo de solução a partir da estimativa do estudo hidrológico que a gente fez. Óbvio que isso é uma etapa muito preliminar e a gente precisa associar esses TALVEGs gerados aqui, a gente precisa importar, na verdade, esses TALVEGs gerados para dentro do quanto, para a gente conseguir associar o tipo de solução aos TALVEGs gerados. E é para isso que existe também, nessa parte inferior aqui, o nosso cursor de ponderação. E o que ele significa? Quanto mais próximo ao 100%, o nosso bueiro vai seguir uma linha reta entre os dois portais. E quanto mais próximo de 0%, o nosso bueiro vai seguir conforme o shape cadastrado do TALVEG. Ou seja, se ele inserir muitas quebras, o bueiro vai tender a fazer essas curvas. O nosso comprimento do bueiro vai ter mais curvas. Lembrando que, sobre esse estudo hidrológico e como ele funciona, a gente vai aprender um pouquinho de forma mais aprofundada no curso. Caso existam dúvidas com relação ao conteúdo, o nosso e-mail se encontra na descrição desse vídeo e até a próxima aula. Muito obrigada!